Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. No vídeo de hoje vamos falar sobre ligações covalentes. Vamos observar esta imagem. Então aqui nós temos a nossa água. E você aí de casa, sabe como é a estrutura molecular desta água? Então vamos apresentar aqui. Então nós temos dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio ligados a um oxigênio. Olha só que bacana. Para fazer essa ligação, então nós temos aqui hidrogênio e oxigênio, gás e gás. Então, a partir ali dessa ligação, dessa energia entre hidrogênio e oxigênio, é que vai mudar o estado físico deste elemento. E ele vai passar do estado físico gasoso para o líquido. Se você quiser acompanhar, acompanhe a aula completa que tem lá maiores explicações sobre essa transformação. Ligação covalente é a união entre átomos que resultam do compartilhamento de pares de elétrons. Guarda essa informação, pares de elétrons da camada de valência, que é a última camada ali que tem desses elétrons, formando assim então estruturas neutras. O conjunto de átomos que se unem por ela é chamado de molécula. Então aqui a gente tem um exemplo, molécula de dióxido de carbono. Então qual é a junção para formar um dióxido de carbono? Então eu tenho carbono e oxigênio. Então eu tenho um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. E a junção então do carbono e do oxigênio vai formar então uma molécula de dióxido de oxigênio, CO2. Em geral, as ligações covalentes, elas são estabelecidas entre não metais. Porém, a gente tem uma exceção, né? Tem a exceção aqui do hidrogênio. Então, são os não metais e, né, a gente precisa incluir aí nesta lista o hidrogênio. Então, não metais, pode ter também ali metais, mas em geral, os não metais, que vão unir-se ali na camada de valência. Então, é na camada de valência, ou seja, nessa camada mais externa, que os elementos químicos irão então unir-se para realizar esta ligação química. É desta forma que irá ocorrer então estas ligações, no caso especificamente a ligação covalente. Um exemplo de ligação covalente é o exemplo que nós começamos a aula. Então aqui a nossa fórmula química da água. Então H2O é esta junção aqui, este compartilhamento. O hidrogênio está compartilhando seus elétrons com o oxigênio em pares. E assim então nós temos aqui um exemplo aí, né, de uma ligação covalente. O hidrogênio, ele só realiza ligações covalentes. Ele tem apenas um elétron na camada de valência e quando dois átomos de hidrogênio se unem, então eles compartilham os elétrons e a camada de valência de cada um deles, então, passa a ter, desta forma, 2 elétrons. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!